Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Quem vos fala é Samuel Santos, o pregador MR. Estamos aqui para trazer mais um momento da palavra, mais um estudo da palavra de Deus, em nome de Jesus. O tema que nós vamos trazer nesse vídeo será a soberania versus o livre-arbítrio. Amados, antes de nós entrarmos no assunto, gostaria de relatar aqui um fato que aconteceu, que eu presenciei. Eu estava em uma determinada igreja, assistindo o culto, e o pregador, o pastor dessa igreja, estava trazendo uma mensagem sobre o livre-arbítrio, justamente falando sobre a questão do homem aceitar a Deus ou não aceitar, de que o homem tem essa liberdade, o homem tem o livre-arbítrio de escolher a Deus ou não, e não depende de Deus, mas sim depende da vontade do homem escolher. Em um determinado ponto desta mensagem, quase que praticamente no final dela, ele falou algo que sinceramente tocou o meu coração de forma muito negativa. Algo que ele falou que eu achei absurdo, e por causa disso até ele foi punido por Deus. Amados, ele disse uma seguinte frase, na questão de o homem escolher a Deus ou não. A frase que ele falou que tocou de forma muito negativa ao meu coração foi: o homem, aliás, Deus, ele não tem o poder de atuar ou agir na vida do homem na questão da sua escolha. O poder estava no homem, ou está no homem. Ele falou isso com tanta força, com tanta, vontade, que sinceramente eu achei muito infeliz o seu comentário, o seu relato. E de forma muito negativa isso, com certeza, Deus, ele não recebeu esta palavra. O fato de querer ou de acreditar que o homem tem um livre-arbítrio de aceitar a Deus ou não é discutível, correto? Mas, para dizer que Deus não tem o poder de agir na vida do homem, quanto a isso, na sua vontade, que o poder está no homem, eu acho não, é no mínimo exagerado e absurdo. Porque o homem não tem poder para nada. O homem não tem poder para fazer e para tomar nenhuma atitude mais do que Deus. Dizer que o homem que tem o poder de escolher, tem o poder de agir na sua vontade, e que Deus não tem esse poder de agir na vida do homem, que o poder está no homem, é uma falta de inteligência, de sabedoria muito grande, amado. Ele foi muito infeliz nesse comentário. Ele se empolgou tanto nessa questão do livre-arbítrio que ele não mediu as suas palavras. Entende? Amados, a palavra do Senhor diz que o querer está em nós, sim, e o efetuar está em Deus, mas tanto o querer e o efetuar vem de Deus. Dizer que o homem tem o poder e Deus não tem o poder de agir, de atuar, o nosso Deus é um Deus soberano, amado. O nosso Deus é um Deus que tem o poder de agir na nossa vida quando e como Ele quiser. Amém? O fato de muitas vezes as coisas acontecerem na nossa vida, tudo é uma permissão do Senhor. Mas a vontade do Senhor, ela sempre prevalece. Correto? O homem não tem poder para nada. O homem não tem poder nenhum. Mesmo nas suas escolhas, nas suas decisões, isso não significa autoridade e poder acima de Deus, significa que Deus permite isso. Então existe uma questão muito equivocada quanto a isso. As pessoas confundem essa ideia do livre-arbítrio, e querem estender isso na escolha do homem com relação a Deus. Amado, deixa eu repetir mais uma vez, que isso aqui eu já falei muitas e muitas vezes. O livre-arbítrio do homem está no seu limite. O limite do livre-arbítrio do homem está, nas suas escolhas naturais e práticas e funcionais da sua vida. Deus, ele permite, sim, ao homem fazer as suas escolhas. Existe, sim, o livre-arbítrio, apesar de não ter esta palavra, não existir na Bíblia, mas considerando isso, o livre-arbítrio do homem, ele está limitado, amados, apenas nas suas escolhas práticas da vida. Nas opções que muitas das vezes nós fazemos, optamos, amém?
no decorrer da nossa vida prática e funcional. Muitos homens de Deus na Bíblia fizeram escolhas, umas erradas, outras certas, mas eles tiveram sim o seu livre arbítrio. Existe uma confusão com a passagem de Deuteronômio, quando a palavra do Senhor diz, Deus fala para Josué, olha, eis que eu coloco diante de vós a vida e a morte, o bem e o mal. Escolha a vida para que vivais e o bem para que possa prosperar. A questão, amado, é que Deus estava lançando essa palavra, estava lançando esse mandamento, ou colocando para Josué a opção da escolha, de escolher a vida ou a morte, o bem e o mal. Estava falando para a sua igreja, estava falando para o seu povo, amado. Aqui não está relacionado à escolha entre Deus e o diabo. Deus ele não estava colocando para Josué a escolha, olha, vocês me escolhem, ou vocês escolhem a Deus, ou escolhem o diabo, ou o céu ou o inferno. Não se trata disso, amado. Amém? O que Deus estava colocando aqui para o seu povo e para Josué era a questão das escolhas funcionais da sua vida. As escolhas práticas, as opções que muitas das vezes nós optamos em fazer. Correto? A vida a gente vai viver, a morte a gente vai morrer, o bem a gente vai prosperar, mas se a gente escolher o mal, é claro que virá destruição sobre a nossa vida. Então era isso que Deus estava colocando para Josué. Não era questão de escolher o céu ou o inferno. Esta é a confusão. Amém? O livre-arbítrio do homem, ela só tem espaço justamente para poder fazer esse tipo de escolhas. Davi fez escolhas erradas, Salomão fez escolhas erradas, Sansão fez escolhas erradas. Quantos e quantos homens de Deus fizeram escolhas erradas? Este é o nosso livre-arbítrio. Existe sim essa liberdade de nós optarmos por coisas práticas da nossa vida, em fazer determinadas. Eu, particularmente, fiz muitas coisas, escolhi fazer muitas coisas erradas, mas também escolhi fazer muitas coisas certas. Aprendi com meus erros, aprendi com as escolhas erradas que eu fiz, correto? Entende? Fui disciplinado nas escolhas erradas que eu fiz, mas este foi o meu livre-arbítrio, mano. Mas o livre-arbítrio do homem não dá a ele a condição, não dá a ele a possibilidade de escolher Deus ou o diabo, ou o céu ou o inferno, mano. Não se trata disso. Olha só o que diz a palavra de Deus com relação à condição natural do homem. Em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10 que está escrito assim, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Amados, isso aqui é muito direto e específico. Não existe ninguém que busque a Deus. Ele está falando da condição natural. Está falando da condição do homem em si. Está falando da sua própria vontade, da nossa natureza. A nossa natureza não busca Deus, amado. Amém? Para fazer uma escolha, para optar entre Deus e o inferno, entre Deus e o diabo, mano. Não existe isso. Não há nenhum que busque, não há um justo sequer. Essa é a nossa natureza. O homem natural não tem essa condição. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que ela se discerne o quê? Espiritualmente. Amém? Ele se discerne espiritualmente. O homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Amém? Olha só o que diz o versículo 14 de 1 Coríntios capítulo 2. Diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Então, diante desta realidade, como que o homem vai optar em escolher Deus por si mesmo? Na sua própria natureza, pela sua própria natureza, pela sua própria vontade. Porque o homem natural não busca. E o homem natural, ele não discerne. Ele não entende as coisas espirituais. Como é que ele vai entender, escolher Deus, se ele não entende as coisas do Espírito? Porque para eles parece o quê? Loucura. Para nós parece loucura. Então o homem natural, na condição que ele está no pecado, ele não tem
nenhuma possibilidade de optar por Deus, de escolher Deus. Ele nunca vai querer. Muito pelo contrário, ele vai sempre querer escolher o pecado. Se colocar na mão do homem a possibilidade de ele fazer essa escolha, ele vai sempre optar pelo pecado. Se não for Deus agir com misericórdia, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se não for uma ação direta de Deus primeiramente, por sua misericórdia, amado, não existe salvação. Não existe conversão. Não existe arrependimento. Deus, ele precisa primeiro tocar no nosso coração, abrir o nosso coração para entender a mensagem da palavra de Deus. Correto? A fé se manifesta pelo ouvir, mas a fé, a Bíblia fala que é dom de Deus. É Ele que nos dá esse elemento chamado fé para crermos, amados. Então, diante dessa realidade, desse fato, como é que o homem vai ter a condição de fazer essa escolha? De optar por Deus, porque ele não vai discernir as coisas espirituais. Ele não consegue discernir o que é espírito, o que é verdade, o que é o bem. Amém? Através da palavra de Deus por si só, se não for a palavra de Deus agir na nossa vida, agir na vida do homem, no coração do homem. Correto? Então, Deus é soberano para poder agir sobre a nossa vida. É Ele que atua sobre nós. É com Ele que está o poder. Olha só o que diz, agora vamos lá em Romanos, capítulo 9. A tão conhecida passagem de Romanos 9, que fala justamente sobre essa soberania de Deus na nossa vida. A liberdade absoluta da graça de Deus. Diz assim no versículo 15 do capítulo 9. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aqui não está falando especificamente para o povo judeu, para o povo daquela época, não. É para o homem, é para a natureza do homem, é para nós. O apóstolo Paulo aqui, ele vai relatar isso, vai deixar isso bem claro aqui no decorrer desse texto. Não depende de quem quer. Não depende de nós para poder correr para Deus, mas de Deus que se compadece. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece, porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. É Deus que atua, é Deus que age com misericórdia. Ele usa de misericórdia com quem Ele quer usar de misericórdia, amado. Nós não estamos aqui para questionar, não estamos aqui para argumentar com Deus, não estamos aqui para dizer Deus isso é injusto, não pode ser assim, Deus é amor. Mas, amado, existe propósito, existe plano, existe um propósito de Deus pré-elaborado. Tudo isso tem que ser colocado em exercício, isso tem que ser colocado em prática. A soberania de Deus, ela tem que acontecer. Amém? Glória a Deus. A soberania de Deus, ela tem que acontecer, amado. Esse negócio de dizer que o poder está no homem para escolher Deus, não existe, mano. Isso é uma blasfêmia. Amém? Por isso que o texto aqui começa falando sobre Jacó e Esaú. Que Deus escolheu a Jacó e aborreceu a Esaú. O maior servirá ao menor. Antes mesmo dele ter nascido para fazer alguma coisa boa ou não, Deus escolheu Jacó para que ele recebesse a bênção, amado. Dime-as então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá que formou, por que me fizestes assim, amado? Observe, o texto ele é muito claro, muito específico, muito direto. Está falando do homem, está falando de nós, está falando de toda a natureza. A palavra de Deus está relatando que nós não temos a condição, não temos o direito de replicar Deus, de questionar Deus. Então, se depende de ti, por que o Senhor suporta, tolera tantas coisas e reclama tanto, dentro da palavra de Deus, do ímpio, do pecado? Mas quem somos nós para ficar fazendo esse tipo de questionamento para Deus? Deixa Deus agir, deixa Deus ser Deus, amado. Nós precisamos permitir que Deus seja Deus.
Não estamos aqui para questionar e buscar tirar a explicação de Deus para as coisas, para os fatos. Deixa a vontade de Deus se cumprir. É o que o texto está falando. Não estamos aqui para buscar explicação de Deus. Nós estamos aqui para cumprir, aleluia, o propósito de Deus e um plano de Deus. Estamos aqui para ser instrumento. Estamos aqui para ser usado. Estamos aqui para que Deus faça de nós o que Ele bem entender. Mano. Nós temos que reconhecer essa soberania. Deus é poderoso, soberano sobre tudo e sobre todos. Ele cumpre a sua vontade sobre a nossa vida. Amém, gente? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Puxa vida, eu não sei por que as pessoas têm a dificuldade de entender esse texto. Da direção que esse texto nos leva, a clareza dos fatos. Amém? Aleluia! Nós somos os vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Eu não vou nem aqui entrar nos méritos da predestinação, dos conhecidos de antemão. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas está dizendo que nós somos conhecidos por Deus, preparados por Deus desde antes da fundação do mundo, como vasos de misericórdia, mano. Amém? Aqueles que se convertem, aqueles que creem no Senhor Jesus, que recebem a sua palavra, que recebem o seu poder, mano. Assim como também os vasos de desonra, que para, já Dantes também preparou. Os vasos que ele colocou, e ali ele deu exemplo de Faraó, e muitos outros que foi posto por Deus para manifestar o seu poder. É a vontade do Senhor. É a vontade soberana de Deus sobre a vida do homem. Por que o homem tem a mania de querer se colocar e se posicionar acima de Deus nessa parte? Por que o homem insiste em dizer que não, eu que quero, eu que sou, eu que abro meu coração, sou eu que escolho, sou eu, Deus tem que me esperar, Deus tem que ficar apenas como esse pregador, esse pastor também relatou, que Deus fica só na observação, esperando a decisão do homem para poder fazer alguma coisa. Amado, isso não existe. Esse pastor, ele pecou, amado, nessa mensagem. E ele foi punido por isso. Infelizmente. Deus, ele mostrou, o poder está comigo. Eu sou o poder. Comigo está o poder. Eu faço o que eu quero. Aleluia. Na nossa vida, amado. Na tua vida, na minha vida. A vontade do Senhor prevalece sobre nós. Queira Deus, aleluia, que você seja, aleluia, um escolhido do Senhor. Queira Deus, amado, que você já seja escolhido desde antes da fundação do mundo para herdar a vida eterna, amado. Agora, cuidado com o seu livre-arbítrio. Cuidado com as suas escolhas práticas da vida. Cuidado com as opções que você tem à sua frente na sua vida. Amém? Isso aí, sim, você tem toda a liberdade de fazer as suas escolhas. Correto? Se você escolher a vida, você vai viver. Se você escolher o bem, você vai prosperar. É isso que Deus coloca diante de nós. Mas nada com relação à vida, nada com relação à salvação ou ao inferno. Isso é uma ação de Deus. Isso aqui é uma vontade de Deus, amado. Ninguém escolhe Deus e ninguém escolhe o inferno. Amado. Isso não existe. Entende? Porque essas coisas se discernem espiritualmente. E para isso nós precisamos do Espírito. Nós precisamos ser tocados pelo Espírito. Precisamos da misericórdia de Deus, do agir de Deus sobre a nossa vida, mas para a gente entender, aleluia. E entendendo nós vamos receber pelo crer, pela fé, pelo poder da palavra de Deus. Mas soberano é o Senhor. A soberania de Deus é contra esse falso livre-arbítrio que se prega. Isso tira a majestade, isso tira de Deus a glória, tira de Deus a honra e coloca no homem, a ponto dele falar uma baboseira dessa que foi falado no altar, mano. Entende? Vamos deixar Deus ser Deus.
Glória a Deus, Ele é soberano sobre a minha vida e sobre a tua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para cumprir, estamos aqui para fazer, para ser usado. Que eu seja vaso de misericórdia, que você seja vaso de misericórdia, mano. Que Ele se compadeça de você, que Ele se compadeça de mim como se compadeceu. E de todos aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, que o Senhor se compadeça de você. Aleluia! Que o Senhor tenha misericórdia de você. Porque você depende disso. Nós dependemos disso. Nós dependemos dessa misericórdia. Nós dependemos dessa graça. Amém? Fique com esta palavra e que você fique bem.